Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava e colocaram-o dentro do barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já se enchia de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Por que tem pouca fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos 4, do versículo 35 em diante. Eu vou ler mais uma vez. Aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, imediatamente despedindo a multidão, levaram da forma que estavam para o barco, e outros barcos seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro, e eles despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-o e emudece. E o vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então ele lhe disse: por que sois assim tão tímido? Por que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Pai, obrigado mais uma vez. A gente está aqui para ouvir a tua voz. É sinal que o Senhor tem nos feito forte através da sua força na nossa fraqueza, nos fez chegar até aqui. Quantos foram os dias? A gente está em processo de vencer, mas já andamos muita coisa até aqui. Isso porque o Senhor quis. O Senhor é a nossa bandeira. Ainda que o inimigo se levante contra nós como corrente de águas, o Senhor alvora contra ele a sua bandeira. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor nos tornou sensíveis a vir aqui hoje. Esse é sinal que o nosso coração precisa ouvir a tua voz mais uma vez. Fala conosco. A gente precisa. O nosso coração está aqui, preparado para receber tua palavra como semente. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Se acomodem, por favor. Eu não sei na sua Bíblia, na minha tem um título. E o título é Jesus acalma a tempestade. Interessante é que alguém, para dar esse título, fez a leitura da história. E quem fez a leitura da história não participou dela. Mas ele fez uma leitura tão correta e a partir dessa leitura deu um título a essa história. É a partir desse título que cria uma curiosidade no nosso coração de tentar entender o processo textual. Jesus acalma a tempestade, nos faz com que a gente se lance no texto, a fim de fazer a mesma leitura de alguém que fez a leitura antes de nós e pôs um título aí. A vida é assim.
aqueles que não são capazes de fazer a leitura certa da sua história, eles não estão autorizados a colocar título nela. É interessante que aqueles que, de maneira tão voluntária, decidem fazer a leitura certa da sua vida, vão colocar um título nela. E esse título é bom, porque esse título resume você. Isso cria curiosidade para que outros venham também parar para fazer a mesma leitura. Então isso é bom. Então a gente não pode aceitar que pessoas queiram intitular a nossa história se eles não leram nenhuma linha sequer. Mas quem faz a leitura correta vai intitular de forma certa. E quem intitula não precisa ter participado dos detalhes da história, simplesmente fez a leitura e a leitura o impulsiona a colocar um título correto. Esse título vai chamar a atenção de tanta gente para fazer a mesma leitura que ele fez. Então quem intitula a sua vida de forma certa, a partir de uma leitura correta, não participou em nenhum momento que você viveu, mas a sua vida virou uma história para ser lida. Então isso você não pode impedir que as pessoas façam leitura. Há aqueles que vão fazer leitura errada, que não entendeu, porque simplesmente não entenderam. Outros vão querer entender cada detalhe e vão intitular de maneira certa, a fim de que outros depois façam também essa leitura. É o que está aí na sua Bíblia. Jesus acalma a tempestade. Alguém deu esse título, mas não participou da história, mas fez a leitura certa da história. E aí, pelo fato dele ter feito a leitura certa, ele está autorizado a intitular. Se ele coloca qualquer título aqui, sem ter feito nenhum tipo de leitura, possa ser que a gente fosse ler também, mas a partir desse título você diz assim: o que deva ter acontecido nessa história para ter essa conclusão? Porque o título é conclusivo. Jesus acalma a tempestade. Só de você ler o título, isso já traz uma tranquilidade no seu coração. Fala a verdade. Sim ou não? Jesus acalma. Não é? Jesus vai tentar fazer alguma coisa para que, quem sabe, talvez. Não. Jesus acalma a tempestade. Então, antes que você faça a leitura dessa história, você já entra na história com a conclusão. Ele é assim. Ele acalma a tempestade. Mas a leitura é assim. Naquele dia. Diga naquele dia. Que dia é esse? A expressão não define dia. Naquele dia. É um dia normal como qualquer outro, onde não se cria nenhum tipo de expectação para viver absolutamente nada. É um dia comum, que você está dentro dele e não há no teu coração nenhum tipo de expectação acerca do que pode ou não acontecer. É um dia comum. E que é uma verdade? Esses dias comuns na minha vida e na sua são dias essenciais para que, mesmo sem nenhum tipo de expectativa, ele faça com que a gente viva experiências que vai nos marcar para sempre. É justamente pelo fato de você não ter criado nenhum tipo de expectativa ao dia, é que pode ter certeza que você viveu ou vai viver algo que vai marcar você para sempre. É justamente quando você não espera que ele faz você viver. Você olha para o dia dizendo assim: não, esse dia aqui é normal, está tudo muito dentro de uma rotina, padrão, está tudo dentro de um horário estabelecido por mim, há uma planilha para esse dia, ou não tem nenhum tipo de planilha, não tem nada programado em momento algum, porém você olha para o dia dizendo assim: é normal. É justamente quando você não tem nenhum tipo de expectação para o dia, tenha certeza, é um dia específico para que você viva coisas que ele quer que você venha viver. Então acredite, dias normais é um cenário para ele se manifestar, porque não tem nenhum tipo de expectação nenhuma dentro de você, e a partir daí você vive coisas que você nunca julgou viver. Naquele dia, que dia é? O dia de segunda,
dia de terça, dia de quarta. Naquele dia, quando que é? É uma quinta, é uma sexta, é um sábado, é um domingo. Que dia foi? Não sei. É um dia que não se esperava. Mas entenda o percurso do texto. Naqueles dias, sendo já tarde. Aí complicou. Porque não é só um dia comum. É um dia que o tempo se vai. É um dia que eu olho para o tempo dizendo assim, por mais que esse dia eu não criei nenhum tipo de expectativa, pelo tempo que está indo embora, aí que não vai acontecer nada mesmo. Sendo já tarde. O tempo é tarde. Tarde é um tempo que se vai. É um tempo que está acabando. É um dia que está terminando. Sendo já tarde. Esse tempo já tarde, que é o nosso tempo, é o tempo tarde para nós, mas é o começo para ele. Quando você olha para o seu tempo dizendo assim, o meu tempo está indo embora, o tempo está acabando, tudo que eu podia, quem sabe, ter vivido, é dentro desse tempo aqui, não dentro desse, que isso aqui já está acabando. É justamente quando o seu tempo acaba que o dele começa. Guarda isso no seu coração. Todas as vezes que você olhar para o tempo e você dizer assim, esse tempo aqui está indo embora, senta e espera. Porque é justamente quando o meu tempo termina que o tempo dele começa. Quando o meu termina, o dele começa. É justamente quando você lê, sendo já tarde, quando o meu tempo está indo embora, num dia tão comum, ele tem uma palavra para mim. E disse Jesus. Quando que essa palavra aparece? Quando o meu tempo está indo embora. Então você diz assim, Rafael, o tempo que eu criei, quem sabe, qualquer tipo de expectação, já foi. Eu esperava num horário, acabou. Tudo que eu criei aqui como um padrão para que de certa forma acontecesse, estava dentro de uma planilha escrita por mim. Um programa de vida aqui. Acabou, não tem como. É justamente quando acaba o meu tempo, que eu vou viver o tempo dele ouvindo uma palavra. Ele sempre vai ter uma palavra quando o seu tempo terminar. O tempo está terminando para você, mas para ele está começando. Alguém precisa ouvir essa palavra. Tem tanta coisa, você precisa ouvir isso. O seu tempo está terminando para o dele começar. Não é sobre o seu tempo que termina, é sobre o tempo dele que começa. Deus está começando um tempo dentro do seu tempo que está terminando. Não é sobre o seu tempo, é sobre o tempo dele. Mas enquanto o seu tempo ainda tinha tempo, você não conseguia enxergar, quem sabe, o tempo dele. Agora que você olha para o seu tempo dizendo assim, o meu tempo está indo embora, ele está dizendo, é o meu tempo que vai começar. Agora vai começar o meu tempo. E o meu tempo começa fazendo você ouvir coisas que vai marcar o seu coração. Eu tenho uma palavra para você dentro desse tempo que está indo embora. Nesse dia comum, que você julga ser tão comum, um tempo que está indo embora, eu tenho reservado ao seu coração uma palavra. Existe uma palavra que a gente só vai ouvir quando o tempo dele começar, no meu terminando. Então eu não quero ouvir coisas tão específicas que foi já projetada para o final do meu tempo, no meio dele. É quando o seu tempo está terminando, dele começa fazendo a gente ouvir coisas parecidas como essa. Passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Guarda isso no seu coração. Passemos para outra margem. Há uma outra margem. Perceba que o que ele está dizendo não é uma tentativa, é conclusiva. Passemos para outra margem. A outra margem já é uma realidade. Passemos não é um tratado de passar sozinho para chegar no lugar que ele determinou. Não. Passemos é um tratado de companhia, é presença presente. Passemos é eu vou com, eu estou ao lado de, estou junto do. Isso é passemos. Não é o caminho é por aqui, passe você. Não, é passemos para outra margem.
eu estou te tirando de uma margem e vou te levar para outra margem. Passemos para outra margem. Entenda, passar para outra margem. Isso aqui é uma palavra dita para alguém. Isso aqui ainda está no campo da fala. É só fala. Não há atitude nenhuma aqui. Entenda a expressão dele. Passemos para outra margem. É para que você avalie o que você está ouvindo. E entenda que nada do que possa acontecer uma vez você decidindo passar para outra margem vá atrapalhar a sua chegada. Vou repetir para você. Quando ele disse para eles, passemos para outra margem, ele já está concluindo a chegada, antes mesmo deles tomarem a atitude de se lançar a palavra dita. Então eu quero que você pense no que você está ouvindo. Passemos para outra margem, é a ideia de que eu não sei o que você vai tomar como atitude depois de ouvir, mas eu quero que você entenda. Nada do que possa, quem sabe, talvez acontecer na passagem vai atrapalhar a nossa chegada. A nossa chegada é uma realidade. Não é vamos, quem sabe, talvez tentar, possa ser que... Não. Passemos para outra margem. É conclusivo, não é uma tentativa. Jesus não se relaciona com a gente por tentativa. Ele é conclusivo. Passemos para outra margem. É conclusivo, não é uma tentativa. Passemos para outra margem. Está escrito aí. Passemos para outra margem. Então existe um lugar reservado para receber você. Eu não vou preparar o lugar. Eu já estou dizendo, outra margem. Eu preciso fazer com que vocês entendam que não é sobre o lugar que eu estou preparando. É sobre vocês que precisam ser preparados para chegar aonde eu preparei. Vou repetir. Ele não está preparando o lugar para nós. Ele está nos preparando para o lugar. A outra margem já é uma realidade. Porém, a passagem é a preparação. É o que a gente vai passar, passando com Ele, que nos prepara para chegar aonde Ele preparou. Para que quando a gente chegue no lugar que Ele preparou, a gente não se perca na chegada. Porque o processo de passagem com Ele fez com que a gente fosse preparado para essa chegada. Então, passemos para outra margem. Então, tem uma margem e a outra. O processo de passagem é oculto. Eu não sei o que possa acontecer daqui para lá. Entenda, nada do que aconteça no processo vá atrapalhar uma chegada. Eu já estou dizendo, a outra margem é uma realidade. De repente, daqui para lá, possa acontecer diversas coisas, que você vai olhar e vai dizer assim, por causa disso a gente não chega. Não, eu quero que você entenda. Nada do que possa acontecer, por pior que seja, fará com que a gente não chegue. A outra margem já está preparada para receber, não você, mas a gente. Passemos. Passemos porque eu vou junto. Passemos porque você não vai sozinho nessa. Passemos porque eu vou estar perto, eu vou estar do lado. Você passemos. E aí você lê aí assim, e eles despedindo a multidão. Eu amei isso. É ruim, mas eu amei. Por quê? Porque eu não posso exigir de outras pessoas que me acompanhem num trajeto que elas não ouviram o que eu ouvi. Vou falar de novo. Eu não posso exigir de algumas pessoas me acompanhar num trajeto que elas não ouviram o que eu ouvi. Elas não ouviram o que eu ouvi. Eu não posso exigir delas para me acompanhar a chegar a um lugar
se elas não ouviram o que eu ouvi. Então, para que eu chegue em alguns lugares que Deus reservou para mim, eu preciso entender a dor da despedida. Aqui trata-se de pessoas, mas você sabe o que você precisa se despedir para chegar aonde Ele reservou para você. Não é fácil despedir, olhar para algumas coisas e dizer, daqui para frente não tem como mais. Até porque o ambiente não cabe todo mundo. Só cabe nesse barco quem ouviu o que Ele disse. Eu não posso colocar para dentro porque não ouviu. Porque só quem ouviu vai suportar o que daqui a pouco pode acontecer. E se você bota para dentro que não ouviu, o que você ouviu na praia, você pode ter conflito, além do que possa estar acontecendo, de certa forma, para te amadurecer, para você chegar. Nada do que eu vivo com Ele vem para me destruir. Com Ele vem para me amadurecer. Eu vou repetir isso para você. Nada do que eu viva com Ele veio para me destruir. Isso tudo veio para que eu amadureça. Porque daqui a pouco eu vou pisar em um lugar que Ele reservou para mim. Então eu preciso olhar para a praia da minha vida e dizer para algumas pessoas, daqui para frente não mais. Isso aqui é despedida, isso aqui não é adeus, ok? É despedida. Hoje não tem como, mas amanhã a gente se encontra. Nesse período, a gente não se vê, mas quando terminar esse período, a gente se vê. É difícil a gente se despedir de algumas coisas que já estão presas em nós por muito tempo. Que de certa forma já fazem parte da sua carne, da sua vida. Mas é uma decisão que você tem que tomar. Quem ouviu foi você, não foi eles. Então você não pode exigir deles. Se despeça para viver uma experiência. Depois você volta. Despedida não é adeus. Você está se despedindo para que eles olhem para você como uma pessoa. E quando isso terminar, eles vão olhar para você e vão ver outra totalmente diferente. Está escrito aí. E despedindo a multidão. E aí é que está. A gente pode ter um probleminha aqui. Se você olhar para o texto aí, você pode ter um probleminha. Porque está escrito aí. E levaram, diga levaram. E levaram assim como estava para o barco. Percebeu alguma coisa ou não? Eles levaram quem? Eles levaram quem? Levaram quem? Mas você entende lá no trecho acima, ele dizendo, passemos, sim ou não? Ele já não disse que passaria junto? Porém a opção é nossa de colocar ele para dentro ou não. Ele nunca vai se intrometer. Ele já disse, passemos, e você tem que entender, a outra margem é uma realidade se ele estiver junto. Então não é porque eu estou debaixo de uma palavra, de uma diretriz, de um lugar que já foi reservado para que eu chegue lá, que isso me dá credencial suficiente de querer tocar a vida sem ele. Não. Você percebe que ele não se enfia no barco, ele está ali. Você despediu a multidão, e agora? Agora o Senhor vem para o barco. O Senhor vem para o barco porque antes disso tudo eu ouvi o Senhor dizer, passemos. Eu entendi que eu só chego se o Senhor estiver. Algumas pessoas podem ir para qualquer outros lugares. Chegada só com Jesus. Elas podem julgar que o lugar que elas estão são as suas chegadas. Não. Chegar só com Jesus. Não, Rafael, eu conheço alguém. Não. Ele
está passando por algum lugar, julgando que aquilo ali é uma chegada, mas não é chegada. Chegar só com Jesus. E aí é um processo. Você se despede de algumas pessoas, pega ele e o coloca dentro do barco. Só que aí vem um ser humano, é isso aqui, precisa ser consertado. Tem problema aqui. Porque está escrito em Lucas, se eu não me engano, Lucas 8, a partir do versículo 22, que diz assim: e navegando eles, é o mesmo texto. Diga, navegando eles. Eles já estão dentro do barco, já colocaram Jesus para dentro, e o texto diz: e navegando eles. Eles quem? Eles eu. Eles você. Porque a gente julga que pelo fato de termos Jesus no barco, isso nos dá autoridade suficiente de tocar o barco. O texto diz que navegando eles, sobreveio de repente uma tempestade de vento. As ondas batiam tanta força no barco, e o barco começava a ficar cheio de água. E eles estão remando. E eles conhecem de barco, eles conhecem de remo, eles conhecem do lago, do mar. Eu gosto do lago porque diz aí, dependendo da tradução, e levantou-se um temporal de vento no lago. Diga lago. Qual é a ideia que você tem de lago? Calmaria. Fala a verdade. De repente, aquilo que estava tão calmo se agita. Navegando eles. Navegando eles. A tempestade aconteceu porque eles decidiram navegar? Não. A tempestade já iria acontecer. Porém agora eles estão navegando. E aí você vai ler que Jesus está dormindo. Já leu isso não? Dormindo com a cabeça num travesseiro. Peraí. Jesus está dormindo com a cabeça num travesseiro aonde? Está escrito aí. Diga popa. Tem alguém que pesca aqui? Não. Tem? Eu também não. Mas onde é popa, gente? Sem dar Google. Onde é popa? Popa é atrás. Popa. Agora pode dar Google se quiser. Popa é atrás. Jesus está dormindo com a cabeça no travesseiro atrás. Se você percebe que ele está atrás, aonde ele está revela onde nós estamos. Não é sobre aonde ele está, é aonde eu estou. Está tudo errado. Ele está atrás e você está na frente, tentando remar para resolver uma coisa que não te compete. Fazendo uma força absurda para tentar manter o controle de uma coisa que não cabe você ter o controle. E aí você perceba que você está cansado demais. Porque não é o quanto você é capaz de remar. É o quanto você é capaz de descansar. Porque ele está dormindo com a cabeça num travesseiro para dizer para quem está ali, é possível sim, você descansar em meio à tempestade. Porque ele está dormindo, ele não está fingindo, ele não está cochilando, ele está dormindo. O barco está sacudindo e ele está dormindo. Pancada no barco, as ondas o barco começou a ficar cheio d'água, ele está dormindo. E a gente tentando resolver uma coisa que não cabe a gente. E aí quando você olha para ele na parte de trás,
Você percebe aonde você está. Aí parece que a gente tem que viver isso aqui para despertar. Há uma inversão de papéis aqui, está tudo errado. Enquanto você está acordado, ele está dormindo. Enquanto você está dormindo, ele está acordado. Quando que ele dorme? Quando eu acordo. Porque quando eu acordo, eu me julgo capaz de resolver. E aí eu fico tentando até as últimas consequências para ver se eu resolvo aquilo e aquilo se torna um troféu na minha mão. Sendo que a sua saúde já foi embora, você não tem mais força para nada e você continua remando. Ele, antes de você entrar no barco e botar ele para dentro, se despedir da multidão, ele conversou com você na praia dizendo, passemos para outra margem. Quando ele diz passemos, ele está dizendo para você, eu não dependo que você reme para chegar. Eu disse que você chegaria. Eu não te pedi ajuda para isso. Sendo que quando você entra no barco, pelo barco ser seu, você se julga tão capaz, pelo nível de experiência, e tem hora que as experiências da vida tomam o lugar, sabe, da nossa relação com Deus, nos muda de lugares, a fim de que a partir dela a gente se julgue capaz de resolver algumas coisas, que não nos cabe resolver. E aí a sua pressão está indo embora, sabe, as coisas degringolaram para você. Você não tinha pressão alta, agora tem. Sua pressão não era baixa, agora está. Sua perna vive inchada, seu coração, ritmia está a 1000. E você diz, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você está com um remo na mão. Existe um travesseiro dentro do seu barco que é para substituir o remo da mão. É cabeça no travesseiro e abrir mão do remo. Você precisa entender que esse é o ambiente que ele está. Não é ambiente de trabalho, é ambiente de descanso. Não é o quanto você rema, é o quanto você descansa. Chegar aonde ele determinou não depende das minhas braçadas, das minhas forças bem empregadas. Depende do quanto eu boto a minha cabeça no travesseiro e diga, cuida disso. Com todo o nível de experiência que eu tenho de mar, de remo, sabe, eu entrego tudo. Não é só colocá-lo dentro do barco, é dar a direção para ele. Porque tem gente que acha que pelo fato de ter colocado ele no barco já é suficiente. Não, não, não. Você o convidou para dentro do barco, mas você continua com o remo na mão. E aí você está dentro de uma tempestade que você julgava que pelo fato de você ter a autoridade sobre tudo isso, você resolveria. Resolveu? Não. Então olha para onde ele está e perceba onde você está. E aí você vai perceber que o texto diz assim, e aproximando-se dele. Sabe, gente? Isso aqui é difícil demais. Diga, aproximando-se dele. Diga mais alto, aproximando-se dele. Você percebeu alguma coisa ou não? Percebeu ou não? Vou falar de novo, aproximando-se dele. Quando eu me aproximo de alguém, isso denota o quê? Que eu tô longe. Então, peraí. Então é possível eu ter Jesus no barco e estar distante dele? Sim. E aí a gente passa a entender que essa tempestade toda é para acabar com a distância. Essa tempestade não veio para matar você e a sua família, veio para acabar com a distância entre você e ele. É para você abrir mão dos lugares que você julgava ser o seu lugar para resolver e ir para o lugar que ele está. Essa tempestade não veio para quebrar barco. Não quebra. Você tem a impressão que vai quebrar, mas não quebra. Porém, o barco está se enchendo de água. Isso é um nível, sabe, complicadíssimo dessa tempestade. Porque enquanto só tem vento e onda batendo,
É uma coisa, agora quando o barco começa a encher, desperta logo. Porque aquilo que deveria estar do lado de fora, agora já está dentro. Tudo que você, com unhas e dentes, manteve do lado de fora, agora sem o teu controle, está entrando. Você está dentro do barco, ver as águas, é vê-las do lado de fora, não é vê-las do lado de dentro. Se aquilo que está do lado de fora começar a entrar no teu barco, desperta, é perigoso. Teu barco está ficando comprometido, mesmo tendo Jesus dentro dele. Por causa da distância. Você está tão distante dele. Olhando para as suas experiências, achando que elas, sabem, vão te ajudar agora. Não é sobre o quanto as minhas experiências foram tão pedagógicas a fim de me fazer. Não. Olha a distância que você está. Como é que você consegue viver assim? Não é tão fácil, não. A gente está falando, alguns teólogos modernos vão dizer que o barco tinha 12 metros, 15 metros, que seja. Que seja isso aqui. Daqui até ali. Essa ideia de você sair daqui e se aproximar dele, isso aqui é uma eternidade, gente. Isso aqui demanda tempo, sabe? Abrir mão de algumas coisas, você sair daqui, sabe, largar o remo no meio desse barulho todo e você se aproximar dele, é tudo que ele quer. Aleluia. Porque é inadmissível a ideia de você chegar onde ele quer sem se relacionar com ele antes. Melhor do que chegar é com quem você vai se relacionar para chegar. Sabe, se abrir mão disso e começar a caminhar para perto. Essa distância vai viver assim até quando, filha? Bate no peito dizendo, ele está no meu barco, tá, ele está aí, eu sei que está. Mas você está onde deveria? Ou você mesmo tendo ele dentro de um barco tão pequeno, consegue estar tão distante? Um passo sequer longe dele é distante demais. Quanto mais perto eu me aproximo, ainda não é suficiente. Mas Rafael, se eu largar o remo, o que vai acontecer? Você com o remo na mão não resolveu nada. Se você largar. Não, mas eu tenho que manter o equilíbrio, o controle. Você está tentando desde quando? Não conseguiu até hoje. Gente, presta atenção. De uma ponta a outra não é distante, não, é perto, tá? Tão perto e tão longe. Ele está ali, dormindo. Percebeu ou não? Esse barulho todo, sabe? Ele continua dormindo. De repente nunca vivenciamos literalmente uma tempestade, mas a partir de um filme sequer, você deve ter uma ideia do barulho que deve ser uma tempestade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas por que não acordou ele? Ele continua dormindo. O barulho, água entrando, e vento batendo, e onda, sabe? E ele continua dormindo. E o texto diz, e eles se aproximando dele. Quando eles se aproximam dele, o texto diz, e disseram, mestre, uma voz embargada, uma voz temerosa, uma voz, sabe,
chorosa. Não adianta que não é uma voz alta, sabe? Uma voz, ainda que com tom baixo, mas uma voz de desespero. Mestre. E aí você lê, e despertando ele. Então, peraí, gente. Como assim? Se a tempestade não o desperta, que é tão barulhenta, como é que uma voz tão baixa e desesperadora vai acordá-lo? Porque não é sobre o que eu vivo que fará despertar para mim. O que eu estou vivendo me despertará para falar com Ele. A tempestade não o acorda. É a minha voz que o acorda. Você está esperando que ele venha despertar por causa dessa tempestade toda? Ele continua no mesmo lugar, dormindo. Porém, uma voz. Mais baixa do que o barulho da tempestade. Uma voz. Que não tem tanto barulho quanto uma tempestade. Uma voz medrosa, uma voz com medo, uma voz tremendo, uma voz desequilibrada, uma voz, sabe? Fará com que ele acorde. A tempestade não o desperta, mas a sua voz. Essa tempestade tem por objetivo acabar com a nossa distância com Ele e fazer a gente entender: o que eu faço não vai o despertar para resolver o que eu estou vivendo, mas o que eu estou vivendo me fará despertar para esse relacionamento. Você está muito distante e perto demais. Como é que você entende isso? O ambiente, a ideia faz com que a gente veja que ele está perto, mas a nossa distância está. A nossa distância é pior do que a tempestade que a gente está vivendo. A tempestade não nos mata, porque ele está ali, mas a nossa distância vai nos matar, mesmo ele estando ali. A nossa distância não é tão barulhenta quanto a tempestade, a nossa distância não é tão expressiva quanto a tempestade, nossa distância é muito silenciosa. A gente vai se distanciando, pegando o remo, tomando controle, achando que a gente é capaz de resolver. E quando a gente vê, está dentro de uma tempestade, sem resolver nada, ele está ali dormindo, com a cabeça no travesseiro. E esse travesseiro era para a gente, não era para ele. Não. Essa tempestade não acontece porque eles decidiram navegar. Ela já iria acontecer. Porém, quando você caminha, não é fácil não, gente. Eu estou dizendo que não é fácil. E não é jargão de pregador. Essa distância que a gente julga ser tão perto é uma eternidade. Porque requer muito de nós. Sair daqui e caminhar até Ele. Mudar de posição. Dar o controle absoluto disso tudo. Se julgando ser capaz, pelo nível de experiência que a gente tem. Só de você olhar para ele dormindo, você deveria já ter entendido. Como é que pode? Ele está dormindo no meio de uma tempestade que eu estou vivendo. Ele vai continuar dormindo, enquanto você não entender que essa tempestade veio para acabar com a distância. Caminhando, o texto diz que ele despertando. Há quem escreva dizendo que eles ficam aqui e Jesus vai para a proa que é na frente. Mas Rafael, a distância continua. Não, porque quando se está aonde Ele quer que eu esteja, não tem distância.
Porque eu estou no lugar certo. E Ele está no lugar certo. A distância acontece quando eu estou no lugar errado e Ele está no lugar errado. Quando a gente inverte os papéis, eu vou para o lugar que eu deveria e Ele assume o lugar que é de direito dele. Não tem distância mais, porque Ele só está onde tem que estar, porque eu decidi sair do lugar que eu não deveria e me aproximar dele. Entendi que a tempestade é para acabar com a distância. A maior tempestade não é essa que com a voz Ele vai dizer: aquieta, o mar emudece. Não. A maior tempestade não é essa que parece que vai quebrar o barco, as águas estão enchendo o barco. Não. A pior tempestade está aqui dentro. E essa tempestade acaba aqui dentro quando você se aproxima dele. Quando você se aproxima dele, ainda que ele não acabasse com aquela tempestade, entenda, você chegar. Porque a pior tempestade está aqui dentro. Quando essa aqui resolve, a daqui é fácil de resolver. Essa tempestade aqui dentro só acalma com essa relação. A tempestade de fora acalma ele dando ordem. Mas a tempestade aqui de dentro só acaba com a relação. Quanto mais distante você decidir permanecer, a tempestade pior não é essa, que você julga que essa é pior, mas aqui de dentro é pior. E essa tempestade aqui dentro só acaba com a presença dele nessa relação. Quando eu decido me aproximar dele, aí essa tempestade aqui dentro, ela acaba. A de fora, ele resolve com uma palavra, mas essa de dentro, só a presença dele. Sem dizer nada, sem dar ordem a nada, só da relação com ele, a tempestade aqui dentro já acaba. E essa tempestade interna é a pior de se resolver. Até hoje é a pior, porque a gente quer que ele resolva de fora, estando no lugar errado. Tipo, olhando para ele, a gente remando, dizendo: não é possível que ele continue dormindo, não vai acordar não, a gente vai morrer, a gente vai perecer, acabou tudo. E ele: não é nada disso, você entendeu tudo errado. Você está aí, sabe, porque aqui dentro está ruim. Aí de que de fora, a gente resolve dando uma ordem. Mas aí de dentro, eu só resolvo se você estiver perto. Não é ele que sai de trás e vai para frente. Não. Eu é que tenho que sair da frente e ir para trás. Essa decisão é minha. Eu tenho que sair daqui. E ir até ele. Essa decisão quem toma sou eu. Chega de você viver do jeito que você está vivendo aí dentro. Chega. Cada dia piorando. Pior do que olhar para o barco e ver as águas do lado de fora, entrar. É você olhar para a tua alma e ver que tem coisas que estão invadindo aí sem ter nenhum tipo de controle seu. Aquilo que outrora você conseguia, de certa forma, manter aqui fora. Você tinha um controle, você tinha um domínio, você numa conversa resolvia. Agora você está tão vulnerável que as coisas aqui fora já estão entrando, estão te arrebentando por dentro. Teu barco aí de dentro está comprometido. Não é esse barco aqui de fora. Não é quando todo mundo vai dormir, você olha para a tua casa e vê que algumas coisas entraram ali e você está desesperado. Não. É quando você deita, bota a cabeça no travesseiro, você não consegue dormir a madrugada inteira, com aquilo te perturbando aí dentro. Uma coisa que um tempo atrás você tinha domínio, você resolvia. Ele está dizendo: a única maneira da gente acabar com isso é você vindo para perto. A minha presença resolve isso. Deixa eu resolver isso. Vem me acordar.
Essa tempestade não me acorda. O que me acorda é a tua voz. Vem me acordar. Eu estou esperando você falar. Fala. Fala mesmo com dor. Fala mesmo doendo. Fala mesmo, sabe, quebrado, arrebentado. Fala. Eu quero te ouvir. Fala do jeito que você quiser. Fala que você está com medo. Fala que você vai embora. Fala que você não suporta. Fala que você vai chutar tudo. Fala que você, sabe, você vai fazer uma besteira. Mas fala comigo. Fala. O tom da tua voz, por menor que seja, é mais alta do que a tempestade que está arrebentando com o teu barco. A tua voz é mais forte do que o som de uma tempestade. Eu vou me despertar a partir da tua voz. Não é a tempestade que me acorda, é você que me acorda para a tempestade. Me acorda para a tempestade, me acorda para esse vento, me acorda para essa dor. Abre a tua boca e fala, grita, fala comigo. É a tua voz. Alguém está aqui dentro tão distante e dizendo, essa tempestade acaba quando? Quando? Nunca foi prioridade dele acabar com a tempestade. Sempre foi prioridade dele te trazer para perto. Aleluia. E essa tempestade virou-se. E nesse momento a fim de que você se aproxime dele. Melhor do que acalmar uma tempestade é ter você perto. Essa é uma palavra de Jesus ao coração de alguém. Melhor do que acalmar esse vento todo é ter você perto. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui dentro vivendo uma distância tão grande. Sabe o que você não fez uma besteira ainda? Porque você está no meio do mar. Não é por falta de vontade, porque se dependesse de você, você já tinha feito há muito tempo. Mas aí você se pergunta, por que eu não consigo? Já pensei, projetei, por que eu não consigo? Que você está pensando sobre uma tempestade que precisa acalmar. E não é sobre uma tempestade, é sobre você perto. Larga esse remo. Você já tentou de tudo. Larga o remo. Você já lutou por dias, por meses. Larga o remo. Caminha para perto dele. Eu vou lhe dar pelo menos 3 minutos apenas. Você sabe que essa palavra não é para outra pessoa, é para você. Você está distante, sim. E você precisa voltar a essa relação com Ele, que acaba com as nossas tempestades internas, que são bem piores. Vou te dar 3 minutos. Você sabe que essa palavra é para você. Rafael, fulana de tal deveria estar aqui. Não. Se fosse para ela estar ou para ele estar, Deus o traria aqui. Não. Essa palavra é para você. Você precisa voltar a estar perto. Não é só ter ele no barco, é ele ter você perto. Entre ter ele no barco, ele ter você dentro do barco, é muito diferente. Você só colocou o dentro do barco, mas ele não te tem dentro do barco. Eu vou te dar 3 minutos para você que precisa.
hoje, a tomar uma outra postura em relação a isso. A tempestade dá medo, dá temor, dá tremor. A gente treme, a gente fica, sabe? Ok, mas no meio dessa turbulência toda, se aproxime dele. Não existe outro que possa resolver isso, a não ser Ele. Eu vou lhe dar 3 minutos apenas, para você que precisa. Só você que precisa. Rafael, o que eu faço? De maneira respeitosa, todo mundo está sentado. Você que precisa. Você que precisa só vai se pôr em pé. Não vou te chamar à frente, porque senão vai encurtar o espaçamento. Rafael, eu preciso. Então você vai ficar em pé. Só isso. É maneira de você se identificar nesse momento. Vou lhe dar 3 minutos para você se pôr em pé enquanto eles cantam, adoram a Deus. Você vai se pôr em pé. Eu sei que é difícil. Não é fácil não, tá? Sair de uma ponta, sabe? Largar o remo, caminhar até onde ele está, não é fácil não. Eu sei que não é. Mas essa palavra veio para colocar algumas coisas no seu devido lugar dentro de nós. Eu vou esperar você. Enquanto eles estão adorando a Jesus, você vai se pôr em pé no seu lugar, mão no coração, levantar a mão, o que você quiser, mas fique em pé, se identifique, faça isso, não perca essa oportunidade, não perca. Não é sobre uma tempestade que precisa acabar, é sobre você que precisa se aproximar, só isso. Pode cantar. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as ondas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Aleluia! Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Quando ele peça, acalma essa tempestade no coração agora. Aquieta a alma, quieta o coração dessa mulher. Quieta o coração dessa mulher. Aquieta o coração dessa mulher. Espírito Santo de Deus, quebra lá, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquieta toda a tempestade da alma. Seja repreendida agora toda turbulência do coração.
Aquieta. Aquieta-te. Acalma-te. A outra margem é uma realidade. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.